Olá, boa tarde. Meu nome é Juan Pablo Botero. Atualmente sou postdoc, bolsista FAPESP no Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. Faço parte do laboratório de coleóptera daqui do museu e do grupo de biodiversidade de coleóptera em Colômbia. No dia de hoje, eu vou falar para vocês sobre a família Distenia na região neotropical. Bom, a família compreende mais de 410 espécies descritas, divididas em 36 gêneros e 4 tribos, sendo elas Sirtonopini, Distenini, Gynamoscini e Heteropaupini. É uma família que apresenta distribuição cosmopolita, predominantemente distribuída na região tropical e subtropical. O grupo é atualmente aceito como família Distenidae, mas ele foi inicialmente descrito por Thomson em 1861 como um grupo dentro da sua família Cerambicinae, da família Cerambicidae. Em 1906, Gahan considera que deveria ser tratado como subfamília de Cerambicidae, e Lindsley, em 1961 e 1962, considera pela primeira vez, ou propõe pela primeira vez, que o grupo deveria ter status de família Distenidae. Mais recentemente, em 2007, Santos, Silva e Howard, eles fazem uma discussão sobre qual deveria ser o status que deveria ter o grupo, e eles consideram que deveria ser tratado como subfamília dentro de Cerambicidae. Ainda assim, a maior parte dos autores tratam atualmente esse grupo como família Distenidae. Bom, então teríamos a família Distenidae como grupo irmão de Cerambicidae, e eles, junto com o Cipeuchidae e Vesperidae, conformariam o clado Cerambicoidea, que, junto com Chrysomelidae, Orthodacnide e Megalopodide, que conformam o grupo Chrysomelidae lato sensu, conformariam a superfamília Chrysomeloidea. Este relacionamento das famílias que estou falando aqui, na verdade, tem sido discutido nos últimos anos. Aqui podemos ver, por exemplo, um trabalho de Haddad e colaboradores, publicado em 2017, em que propõem que Chrysomelidae, na verdade, seria o grupo irmão de todas as outras famílias. Bom, aqui neste slide podemos ver um pouquinho sobre a diversidade de formas, tamanhos e cores que podemos encontrar na família. Podemos encontrar algumas espécies com um pouco mais de 3 milímetros, até outras que podem ter até 2 centímetros de comprimento. Sobre a biologia, é muito pouco que se conhece. As tribos Sirtonopini e Heteropaupini não possuem imaturos descritos, e a única espécie americana com imaturos e planta hospedeira conhecida é a espécie Elytimitatrix undata, que se encontra distribuída nos Estados Unidos. Bom, então, para diferenciar Distenidae de Cerambicidae, Distenidae, pela ausência de gula na larva, e pela presença de cerdas longas e densas na região ventral das antenas, como podemos ver aqui nessas fotos. Ainda assim, é importante mencionar que na tribo Sirtonopini essas cerdas estão ausentes, e na tribo Gynamoscini podem estar ausentes ou muito reduzidas. E, embora nunca tenha sido testado através de uma metodologia cladística, tem muitos autores que essas cerdas longas poderiam ser, na verdade, uma sinapomorfia da família. Bom, é importante mencionar que a partir dos anos 2000, principalmente nessa década de 2000 a 2010, vários trabalhos foram publicados, principalmente pelos autores Antônio Santos Silva e Frank Howard. Infelizmente, esse último autor faleceu já faz alguns anos. Nesses trabalhos, eles trataram de várias espécies das Américas, em que eles descrevem várias espécies e vários gêneros novos também. Um trabalho que vale a pena mencionar é o trabalho de Santos Silva e Martins, em 2010, em que eles, num capítulo de livro, eles tratam sobre a subfamília Distenidae, e eles fazem a revisão taxonômica de todas as tribos, de todas as espécies, da América do Sul. E o trabalho de Svasha e Lawrence, em 2014, no Handbook of Zoology, na parte de coleóptera, no volume 3, em que eles fazem uma revisão da morfologia e da biologia e do que se conhece a taxonomia e filogenia da família. Bom, nos 2 últimos anos também é importante mencionar que vários trabalhos têm sido publicados na família, em que se descrevem várias espécies novas, em que também se hace um review de vários gêneros, e nesse período, desde 2019, já 13 espécies novas têm sido descritas. Podemos ver, então, que aqui para as Américas vamos encontrar 3 tribos, Distenini, Gynamoscini e Heteropaupini, 19 gêneros e 183 espécies, sendo que Distenini é a que apresenta maior diversidade, com 16 gêneros e 177 espécies, seguida por Gynamoscini, com 2 gêneros e 4 espécies, e Heteropaupini, com 1 gênero e 2 espécies.
Bom, dinamoxina se diferencia das outras duas espécies da região pela ausência de cerdas longas e densas na região ventral das antenas ou por apresentar cerdas muito esparsas, pelo protórax sem tubérculos laterais destacados e pelas cavidades precoxais fechadas. Heteropalpini e Gistanini, então, vão apresentar antenômeros 3 a 11 com cerdas longas e densas na região ventral, cavidades procoxais abertas e, geralmente, tubérculos laterais no protórax. Agora, Heteropalpini se diferencia de Gistanini porque nos machos a gente vai encontrar que no quarto palpômero, o quarto palpômero vai apresentar um longo apêndice membranoso, como podemos ver aqui, e nas fêmeas esse quarto palpômero é largo e truncado. Enquanto que em Gistanini, os palpos maxilares dos machos não apresentam apêndice e o quarto palpômero das fêmeas ele é fusiforme ou raramente truncado. Bom, Gistenia, que é da tribo Gistanini, é o único gênero que apresenta distribuição global, é atualmente composto por mais de 90 espécies, o que faz que muitos autores considerem que é muito provavelmente um grupo não monofilético. E agora, se passamos para as espécies daqui da região das Américas, vamos encontrar que Elytrimitatrix e Novantinoe, cada um com 41 espécies, são os gêneros mais abundantes, seguidos por Gistenia, com 36 espécies, e América, com 32 espécies. Quando falamos dos países, vamos encontrar que Brasil é o que apresenta a maior quantidade de espécies, com 53, seguido por Colômbia e México, com 37, Costa Rica, com 31, Panamá e Equador, com 30, Argentina, com 3, e Uruguai e Chile, sem espécies descritas. Bom, então, se levamos em consideração que nos últimos anos o número de espécies descritas e novos registros tem aumentado significativamente, devemos esperar, entanto, que o número de espécies e o conhecimento da família continue crescendo bastante nos próximos anos. Bom, eu gostaria de agradecer aos organizadores do encontro e a todos vocês pela atenção prestada. Muito obrigado. Aqui está meu e-mail, caso alguém queira fazer alguma pergunta. Obrigado.